Existem histórias reais que não chocam apenas pelo crime em si, mas pelo que revelam sobre o ser humano. Casos em que a crueldade ultrapassa qualquer limite conhecido, onde não há explicação simples, nem conforto possível. São histórias que não nasceram da ficção, mas da realidade crua, silenciosa e muitas vezes ignorada. O mais perturbador é perceber que, em muitos desses casos, o mal não se apresenta de forma monstruosa à primeira vista. Ele se esconde em rotinas comuns, em rostos aparentemente normais, em ambientes que jamais levantariam suspeitas. E é exatamente isso que torna tudo ainda mais assustador. No início, quase sempre há pequenos sinais. Detalhes ignorados, comportamentos estranhos tratados como excentricidade, situações desconfortáveis que foram empurradas para debaixo do tapete. A crueldade humana raramente surge de forma explosiva logo de início. Ela cresce lentamente, alimentada por silêncio, negligência e, muitas vezes, pela completa indiferença de quem poderia ter impedido algo pior. Quando finalmente vem à tona, já é tarde demais. As consequências são irreversíveis. Em um desses casos, a vítima levava uma vida absolutamente comum. Trabalhava, tinha amigos, uma rotina previsível. Nada indicava que, por trás daquela normalidade, existia alguém disposto a ultrapassar limites impensáveis. O contato inicial parecia inofensivo. Conversas triviais, encontros casuais, uma sensação enganosa de segurança. Mas, pouco a pouco, o ambiente se transformou. O controle começou a parecer disfarçado de cuidado. O isolamento foi imposto como proteção. Até que a vítima percebeu que não havia mais saída. O que torna esse tipo de história ainda mais cruel é o fato de que muitas vezes ninguém percebe o que está acontecendo. Ou pior, percebe, mas escolhe não se envolver. A crueldade humana vai longe demais justamente quando encontra espaço para existir. Quando não é questionada. Quando não é interrompida. Quando o sofrimento alheio se torna invisível. Em outro caso real, a violência não aconteceu de forma imediata. Foi um processo lento, quase metódico. A vítima foi sendo desumanizada dia após dia. Suas vontades anuladas, sua identidade apagada. A dor não era apenas física, mas psicológica. Um tipo de sofrimento silencioso, difícil de provar, difícil de explicar. E exatamente por isso, difícil de interromper. A crueldade aqui não estava apenas nos atos finais, mas em cada pequeno gesto anterior, em cada decisão tomada para quebrar alguém por dentro. Há um momento em que a narrativa muda. Quando percebemos que não se trata apenas de um crime, mas de uma falha coletiva. De um sistema que não protegeu. De pessoas que não ouviram. De alertas que foram ignorados. A crueldade humana atinge seu ponto máximo quando a vítima se torna apenas um detalhe, um número, uma manchete passageira. Quando sua dor é consumida como entretenimento, sem reflexão, sem empatia. Alguns desses crimes foram descobertos por acaso. Um erro mínimo, um detalhe esquecido, uma denúncia tardia. Outros só vieram à tona anos depois, quando já não havia mais nada a ser feito. O impacto dessas revelações é devastador. Não apenas pelo que aconteceu, mas pelo tempo em que tudo permaneceu oculto. Pela normalidade com que o agressor seguiu vivendo enquanto a vítima desaparecia em silêncio. O mais perturbador é perceber que não existe um padrão único. A crueldade humana não escolhe idade, gênero ou classe social. Ela se manifesta de diferentes formas, em diferentes contextos. Às vezes é barulhenta, violenta, explícita. Outras vezes é silenciosa, psicológica, invisível. Mas sempre deixa marcas profundas. Marcas que não desaparecem com o tempo. À medida que essas histórias se desenrolam, uma pergunta inevitável surge: até onde o ser humano é capaz de ir? O que faz alguém ultrapassar todos os limites morais? Seria a ausência de empatia? O desejo de controle? Ou simplesmente a certeza de que não será punido? Talvez a resposta esteja na combinação de tudo isso. A crueldade extrema raramente nasce sozinha. Ela se constrói. E quando finalmente chegamos ao desfecho, não existe alívio. Não existe sensação de justiça completa.
Mesmo quando a condenação, mesmo quando o culpado é identificado, algo permanece quebrado. Porque nada devolve o tempo perdido, o sofrimento vivido, a humanidade roubada da vítima. O que resta é o desconforto, a inquietação, a necessidade de lembrar que essas histórias são reais. Se existe algo que esses casos nos ensinam, é que a crueldade humana vai longe demais quando deixamos de enxergar o outro como humano. Quando o sofrimento vira estatística. Quando o silêncio parece mais confortável do que a intervenção. Essas histórias não precisam ser esquecidas. Elas precisam ser lembradas exatamente para que não se repitam. E agora eu quero saber de você, qual parte dessas histórias mais te perturbou? Você acredita que a crueldade humana tem limites ou eles são constantemente ultrapassados? Deixe seu comentário, porque sua reflexão faz parte dessa discussão. Se esse conteúdo te fez pensar, deixe o like para apoiar o canal e se inscreva para continuar acompanhando histórias reais que revelam o lado mais sombrio da humanidade.